Clayton era milionário e tinha tudo na vida, mas quando chegou em casa mais cedo naquele dia e viu o que a esposa fazia com a mãe dele na cozinha, seu mundo desabou completamente. Isabela controlava cada garfada da sogra, e o que parecia cuidado amoroso era muito mais perturbador do que imaginava. Clayton acabava de fechar o maior contrato da vida dele quando o telefone tocou. 42 anos, dono de uma empresa de logística que valia milhões, sempre foi daqueles homens que viviam grudados no trabalho. Escritório no 20º andar de um prédio comercial na região mais nobre da cidade, secretária particular, motorista, tudo do bom e do melhor. Mas naquela manhã de quarta-feira, enquanto assinava papéis que renderiam mais alguns zeros na conta bancária, a ligação que recebeu mudaria sua vida para sempre. Alô, Sr. Clayton? A voz do outro lado era hesitante, meio nervosa. Era Severino, o jardineiro que cuidava da sua casa há mais de 15 anos. Homem simples, trabalhador, que raramente ligava para incomodar. Desculpa atrapalhar o senhor no trabalho, mas é sobre a Dona Carmen. Clayton parou de assinar os documentos na hora. Dona Carmen era sua mãe, uma mulher que sempre foi a alegria da casa, daquelas que fazia questão de receber todo mundo com um sorriso no rosto e alguma coisa gostosa para comer. O que tem a minha mãe, Severino? É que ela não está bem, senhor. Está muito magra, muito diferente. A gente que trabalha aqui em casa está preocupado. A voz de Severino saía carregada de uma preocupação genuína. Faz tempo que o senhor não vem aqui em casa? A pergunta pegou Clayton desprevenido. Quando foi a última vez que ele havia passado um tempo decente com a mãe? Sempre correndo, sempre ocupado, sempre com alguma reunião importante. Severino, eu estava aqui semana passada. Senhor, com todo respeito, mas o senhor passou voando, nem almoçou com Dona Carmen. Havia uma coragem na voz do jardineiro que Clayton nunca tinha ouvido antes. Ela fica olhando pela janela, esperando o senhor chegar. E quando chega, já vai embora correndo. O coração de Clayton apertou de uma forma que ele não sentia há muito tempo. Severino, o que você quer dizer com ela não está bem? Dona Carmen está muito magra, senhor. Muito diferente de como sempre foi. E anda meio tristinha também. A gente não sabe se pode falar alguma coisa, mas achamos que o senhor deveria dar uma olhada. Clayton olhou para a mesa cheia de contratos, para a agenda lotada de compromissos, para o computador mostrando gráficos de lucro. Tudo aquilo que sempre foi sua prioridade máxima. Mas alguma coisa na voz de Severino fez seu estômago embrulhar. Eu vou para casa agora, Severino. Obrigado por ligar. De nada, senhor. A gente gosta muito da Dona Carmen. Ela é uma mãe de ouro. Clayton desligou o telefone e ficou parado ali, olhando para a cidade lá embaixo através da janela do escritório. Quando foi que ele parou de prestar atenção na própria mãe? Quando o trabalho virou mais importante que a família? A secretária bateu na porta para confirmar o horário da próxima reunião, mas ele apenas balançou a cabeça. Cancela tudo hoje, Márcia. Tenho que resolver uma coisa urgente. O motorista estranhou quando Clayton pediu para ir direto para casa no meio da manhã. Algum problema, senhor? Espero que não, Januário. Espero que não. A casa ficava num bairro nobre, uma mansão grande com um jardim bem cuidado, piscina, área gourmet, tudo que o dinheiro podia comprar. Clayton havia comprado aquela propriedade para dar o melhor para a família, especialmente para a mãe, que tinha criado ele sozinha depois que o pai foi embora quando ele era pequeno. Dona Carmen merecia viver como rainha. Pelo menos era isso que ele sempre pensou. Quando chegou, Severino veio correndo do jardim. Que bom que o senhor veio, Clayton. Dona Carmen está na sala. Clayton entrou pela porta principal e a primeira coisa que viu foi Isabela, sua esposa, organizando alguns papéis na mesa de centro. Casados há 8 anos, ela sempre foi uma mulher elegante, cuidadosa com a casa, atenciosa com a sogra. Pelo menos era o que ele sempre acreditou. Oi, amor. O que você está fazendo aqui tão cedo? Vim ver minha mãe. Severino me ligou preocupado. Isabela fez uma cara meio irritada. Ah, esse Severino é exagerado mesmo. Sua mãe só anda meio desanimada ultimamente. É coisa da idade. Onde ela está? Lá na sala de TV. Mas Clayton, não se preocupe tanto. Eu cuido bem dela, você sabe. Clayton seguiu para a sala, e o que viu o deixou sem fôlego. Dona Carmen estava sentada numa poltrona, vendo televisão.
mas parecia uma versão apagada da mulher alegre que ele conhecia. O rosto estava mais magro, os olhos sem aquele brilho de sempre, e as roupas pareciam estar folgadas no corpo dela. Mãe? Clayton se aproximou devagar. Dona Carmen virou o rosto e forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, meu filho. Que surpresa boa você aqui. Como você está, mãe? Ele se sentou do lado dela e percebeu que realmente havia algo muito diferente. A mulher que sempre o recebeu com abraços apertados e milhões de perguntas, agora parecia quase apagada. Estou bem, filho. Só um pouco cansada. Mas a voz dela saía fraca, sem aquela energia de sempre. Isabela apareceu na sala com uma bandeja. Trouxe um lanche para Dona Carmen. Ela precisa se alimentar direitinho. Clayton olhou para a bandeja. Algumas frutas cortadas, um pedaço pequeno de pão integral, chá. Comida que parecia mais remédio do que alimento. Lembrou da mãe fazendo aqueles almoços fartos de domingo, sempre dizendo: come mais um pouquinho, meu filho, e enchendo o prato de todo mundo. Mãe, você não quer comer mais nada, não? Alguma coisa que você goste? Dona Carmen olhou rapidamente para Isabela antes de responder. Não, filho, isso aqui está bom. Mas Clayton percebeu alguma coisa estranha naquele olhar, como se a mãe estivesse pedindo permissão. Mãe, desde quando você come só isso? Você sempre foi de bom apetite. Ah, sabe como é, filho. A gente vai ficando mais velha e perde a vontade de comer essas besteiras. Besteiras? Dona Carmen sempre adorou cozinhar, sempre adorou comer bem. Aquela resposta não fazia sentido nenhum. Clayton sentiu uma pontada de preocupação crescendo no peito. Isabela, posso falar com você um minuto? Eles saíram para a cozinha e Clayton foi direto ao ponto. O que está acontecendo com minha mãe? Nada demais, Clayton. Ela só anda meio para baixo. Você sabe, pessoas mais velhas ficam assim às vezes. Mas ela sempre foi tão animada. Era, mas as coisas mudam. Eu tenho cuidado bem dela. Pode ficar tranquilo. Alguma coisa na resposta de Isabela incomodou Clayton profundamente. Não conseguia botar o dedo no que era, mas havia algo ali que não batia. Você tem levado ela no médico? Claro. Dr. Henrique disse que ela está bem. Só precisa de mais cuidado com a alimentação. Dr. Henrique era médico da família há anos. Homem competente, de confiança. Mas mesmo assim, Clayton não conseguia tirar da cabeça a imagem da mãe olhando para Isabela antes de responder sobre a comida. Voltaram para a sala e Clayton tentou conversar mais com Dona Carmen, mas ela respondia tudo de forma mecânica, sem aquele entusiasmo de sempre. Quando perguntou sobre os vizinhos, sobre a novela que ela gostava de assistir, sobre qualquer coisa, as respostas vinham curtas e sem emoção. Mãe, você não quer que eu peça uma pizza? Daquela que você sempre gostava? O rosto de Dona Carmen se iluminou por um segundo, mas logo ela olhou para Isabela e o sorriso sumiu. Não, filho, melhor não. Essas comidas fazem mal. Ali estava. De novo aquele olhar, como se ela estivesse esperando aprovação para cada palavra que falava. Clayton conhecia a mãe há 42 anos e nunca havia visto ela agir assim. Clayton, Isabela interveio. Sua mãe está certa. Precisa cuidar da saúde. Pizza não é comida para quem já tem uma certa idade. Desde quando? A pergunta saiu mais ríspida do que Clayton pretendia. Minha mãe sempre comeu de tudo. Pois é. E olha como ela está agora. A resposta de Isabela foi como um soco no estômago. Havia algo ali que estava muito errado. E Clayton decidiu naquele momento que ia descobrir exatamente o que era. Quando saiu de casa naquela tarde, cancelou todos os compromissos da semana. Pela primeira vez em anos, alguma coisa era mais importante que trabalho. Sua mãe estava sumindo aos poucos na frente dos olhos dele, e ele nem tinha percebido, mas agora ia perceber. Ia descobrir o que estava acontecendo naquela casa. E se alguém estava machucando a mulher mais importante da vida dele, ia pagar caro por isso. A guerra pela alma de Dona Carmen estava apenas começando. Na manhã seguinte, Clayton fez algo que não fazia há anos. Acordou cedo e decidiu tomar café da manhã em casa com a família. Isabela estranhou quando ele apareceu na cozinha às 7:30 da manhã, ainda de pijama, querendo sentar à mesa como uma pessoa normal. Que isso, amor? Você não tem aquela reunião importante hoje? Cancelei. Quero passar o dia com vocês. Clayton puxou uma cadeira e se sentou.
Cadê minha mãe? Ainda está dormindo. Ela anda dormindo até mais tarde. Desde quando? Minha mãe sempre foi de acordar com o galo cantando. Isabela deu de ombros enquanto preparava uma bandeja. As pessoas mudam, Clayton. Ela não tem mais aquela energia toda. Quando Dona Carmen finalmente apareceu na cozinha, Clayton ficou ainda mais chocado vendo ela de perto, com luz natural. A blusa estava claramente folgada. As calças precisavam de cinto para não cair, e o rosto tinha aquela aparência de quem não estava se alimentando direito. Bom dia, minha mãe. Ele se levantou para abraçá-la e sentiu os ossos dela através da roupa. Dormiu bem? Dormi, filho. Dona Carmen se sentou na cadeira que sempre foi dela, na cabeceira da mesa. Mas agora parecia pequena demais para aquele espaço. Isabela colocou na frente da sogra uma bandeja com torradas integrais, frutas cortadas, e um chá que cheirava a remédio. Aqui está seu café da manhã, Dona Carmen. Tudo certinho como o Dr. Henrique orientou. Clayton franziu a testa. Dr. Henrique orientou isso? Claro, alimentação balanceada para quem já tem uma certa idade. Isabela se sentou com a própria bandeja, que tinha pelo menos o dobro de comida. Carmen pegou uma torrada e começou a comer devagar, como se cada garfada fosse um esforço. Clayton lembrou dos cafés da manhã da infância, quando a mesa ficava cheia de pães, bolos, frutas, queijos, presunto, ovos mexidos, e sua mãe insistia para ele comer de tudo um pouco. Mãe, você não quer comer mais nada? Um ovo, talvez? Carmen olhou rapidamente para Isabela antes de responder. Não, filho. Ovo tem colesterol. Desde quando você se preocupa com colesterol? Clayton conhecia a mãe melhor que ninguém. Ela sempre dizia que vida sem prazer não era vida. Desde que comecei a cuidar melhor da saúde, Carmen respondeu. Mas a voz saiu sem convicção nenhuma. Isabela sorriu de um jeito que Clayton achou forçado. Eu tenho ajudado ela a ter hábitos mais saudáveis. Não é mesmo, Dona Carmen? Mais saudáveis. Alguma coisa naquela troca de olhares entre as duas mulheres incomodou Clayton profundamente. Parecia que sua mãe estava recitando falas decoradas. Isabela, posso conversar com você na sala? Claro, amor. Quando chegaram na sala, Clayton foi direto ao ponto. Que história é essa de Dr. Henrique ter orientado essa alimentação? Ele disse que pessoas da idade dela precisam comer menos e melhor. Minha mãe sempre comeu bem e sempre foi saudável. Era, mas agora ela precisa de mais cuidado. Isabela cruzou os braços. Clayton, eu sei que você se preocupa, mas confie em mim. Sei o que estou fazendo. Havia algo na postura de Isabela que Clayton nunca tinha reparado antes. Uma rigidez, uma autoridade que parecia meio controladora. Voltaram para a cozinha e Clayton observou mais atentamente. Carmen tinha comido apenas metade da torrada e algumas frutas. Para uma mulher que sempre teve bom apetite, aquilo era quase nada. Mãe, você não quer mais nada mesmo? Não, filho. Já estou satisfeita. Satisfeita? Com isso? Clayton apontou para a bandeja quase intacta. Carmen come certinho nas quantidades adequadas. Isabela interveio rapidamente. Não é mesmo? Nas quantidades adequadas. De novo aquela resposta automática. Como se Dona Carmen estivesse com medo de dizer alguma coisa errada. Depois do café, Clayton decidiu ficar pela casa para observar melhor a rotina. Por volta das 10 da manhã, viu a idosa se dirigir para a cozinha. Curioso, a seguiu e presenciou uma cena que o deixou sem palavras. Sua mãe abriu o armário da despensa, olhou para todos os lados como se estivesse fazendo algo proibido e pegou um biscoito de chocolate. Mas no momento em que ia dar a primeira mordida, Isabela apareceu do nada. Carmen, o que é isso? Dona Carmen se assustou tanto que quase derrubou o biscoito. Eu só queria... Nós conversamos sobre isso ontem. Açúcar faz mal para a senhora, principalmente pela manhã. Mas é só um biscoitinho. Só um biscoitinho hoje. Amanhã é um pedaço de bolo, depois um doce. Onde isso vai parar? A voz de Isabela tinha um tom quase maternal, como se estivesse repreendendo uma criança. Clayton viu sua mãe abaixar a cabeça e devolver o biscoito para o pacote como uma criança pega fazendo arte. Desculpa, você está certa. Está desculpada, mas precisa ter mais força de vontade, Dona Carmen. É pelo seu próprio bem. Naquele momento,
Clayton sentiu algo explodir dentro do peito. Aquela não era sua mãe. A mulher forte e independente que o criou nunca pediria desculpas por querer comer um biscoito. Com licença, ele disse entrando na cozinha. Que conversa é essa? Isabela se virou, claramente surpresa por ter sido flagrada. Ah, oi, amor. Estava só orientando Dona Carmen sobre os hábitos alimentares dela. Orientando? Ela é adulta. Não precisa de orientação para comer um biscoito. Clayton, você não entende. Ela tem que se cuidar. Cuidar como? Passando fome? Ninguém está passando fome aqui. A voz de Isabela saiu mais alta que o normal. Estou cuidando da saúde da sua mãe. A idosa ficou parada no meio da cozinha, olhando para o filho e para a nora, claramente desconfortável com a discussão. Mãe, Clayton se dirigiu diretamente a ela. Você quer comer esse biscoito? Dona Carmen olhou para Isabela, depois para o filho, depois para o chão. Eu não sei. Como não sabe? É uma pergunta simples. É que a Isabela disse que faz mal. E desde quando você deixa alguém decidir o que você pode ou não pode comer? A pergunta saiu mais dura do que Clayton pretendia, mas ele estava perdendo a paciência. Viu lágrimas se formando nos olhos da mãe. Eu só não quero fazer nada errado. Errado? Mãe, comer um biscoito não é errado. Isabela se intrometeu novamente. Clayton, você não está aqui todo dia. Não vê como ela fica depois que come besteira. Se sente mal, fica pesada. Eu não me sinto mal. Dona Carmen sussurrou baixinho. O quê? Clayton se aproximou. O que você disse, mãe? Eu disse que não me sinto mal quando como um docinho. A voz dela saiu um pouco mais firme. Sempre gostei de doce. Nunca me fez mal. Isabela ficou visivelmente irritada. Dona Carmen, a senhora está confusa. Lembra quando comeu aquele pudim semana passada e passou mal a tarde toda? Eu não passei mal. Só fiquei com remorso porque você disse que tinha feito errado. A frase caiu como uma bomba no meio da cozinha. Clayton olhou para Isabela, depois para a mãe, tentando processar o que acabara de ouvir. Remorso? Mãe, desde quando você sente remorso por comer? Carmen percebeu que tinha falado demais e voltou a ficar quieta. Mas Clayton não ia deixar passar. Mãe, me conta a verdade. O que está acontecendo aqui? Nada está acontecendo. Isabela tentou controlar a situação. Carmen às vezes fica confusa. Eu não estou confusa. Pela primeira vez, Dona Carmen falou alto. Eu sei muito bem o que estou sentindo. O silêncio que se seguiu foi tenso. Clayton olhou para as duas mulheres e finalmente começou a entender o que estava acontecendo. Sua esposa não estava cuidando da mãe. Estava controlando ela e transformando algo tão básico quanto comer em motivo de culpa e medo. Isabela, ele disse, a voz saindo perigosamente calma. Preciso falar com você. Agora. Porque naquele momento, Clayton percebeu que descobrira apenas a ponta do iceberg. E que talvez sua mãe estivesse sendo prisioneira na própria casa sem ele nem desconfiar. A conversa que vinha pela frente mudaria tudo. Clayton levou Isabela para o escritório da casa e fechou a porta. O coração dele batia forte, mas não era de nervosismo. Era de raiva contida. Uma raiva que vinha crescendo desde o telefonema de Severino e que agora estava prestes a explodir. Isabela, senta aqui. Vamos ter uma conversa muito séria. Clayton, você está exagerando. Sua mãe está bem cuidada. Cala a boca. As palavras saíram mais duras do que ele jamais havia falado com a esposa. Agora você vai me escutar. E depois vai me explicar direitinho o que está acontecendo com minha mãe. Isabela piscou surpresa. Em 8 anos de casamento, nunca tinha visto o marido assim. Eu conheço minha mãe há 42 anos. Clayton começou caminhando de um lado para outro. Sei como ela come, como ela fala, como ela age. E a mulher que está lá na cozinha não é minha mãe. As pessoas mudam, Clayton. Mudam? Mudam ou são mudadas? Ele parou na frente de Isabela. Porque o que eu vi lá foi minha mãe pedindo desculpas por querer comer um biscoito. Minha mãe, Isabela, a mulher que me criou sozinha, que enfrentou o mundo de peito aberto, pedindo desculpas por querer um doce. A voz de Clayton estava carregada de uma emoção que fez Isabela se encolher na cadeira. Você sabe como minha mãe era quando eu era criança? Sabe o que ela fazia todo domingo de manhã? Clayton fechou os olhos
e as lembranças vieram como uma avalanche. Ela acordava às 5 da manhã para fazer um café da manhã que parecia festa. Pão de açúcar, bolo de chocolate, frutas, ovos, queijo, presunto, tudo espalhado na mesa. E sabe o que ela falava? Isabela balançou a cabeça. Come, meu filho. Come que comida é amor. Quem come bem, vive bem. Era o bordão dela. Comida é amor, Isabela. E agora você transformou isso em culpa. As palavras saíram carregadas de uma dor que Clayton nem sabia que estava sentindo. Minha mãe costurava, lavava, passava, cozinhava, trabalhava fora, tudo para me dar o melhor. E nunca, nunca se privou de nada que gostasse de comer. Dizia que vida sem prazer não valia a pena. Clayton, eu sei, mas você sabe nada. Ele bateu o punho na mesa. Você não conhece a mulher que me ensinou que alimentar alguém é um ato de amor. Que me falava, filho, quando você tiver família, lembra de sempre ter comida gostosa em casa, porque estômago vazio não faz ninguém feliz. Isabela começou a chorar, mas Clayton não parou. Sabe qual foi o primeiro sinal de que eu estava ficando rico? O dia que levei minha mãe num restaurante caro e ela pediu sobremesa sem olhar o preço. Ela sorriu para mim e disse, agora sim, meu filho chegou longe. E comeu aquele pudim como se fosse o melhor dia da vida dela. A lembrança partiu o coração de Clayton. Onde está aquela mulher, Isabela? Onde está a mulher que comia sobremesa com os olhos brilhando de felicidade? Nesse momento, batidas suaves na porta interromperam a conversa. Era Lúcia, a cozinheira, com o rosto cheio de preocupação. Senhor Clayton, desculpa atrapalhar, mas posso falar uma coisa? Entra, Lúcia. A mulher de 50 anos entrou hesitante. Trabalhava para a família há 5 anos, sempre muito discreta e eficiente. Mas agora havia algo diferente no jeito dela. Senhor, eu não sei se posso falar, mas estou muito preocupada com Dona Carmen. Pode falar, Lúcia. Tudo. É que a Isabela não deixa eu cozinhar mais nada que sua mãe gosta. Nem um brigadeirinho, nem um escondidinho, nem aquele bolo de cenoura que ela sempre pedia. Tudo agora é, isso faz mal. Aquilo tem muito açúcar. Aquele outro tem gordura demais. Isabela ficou visivelmente incomodada. Lúcia, não é da sua conta. Deixa ela falar. Clayton cortou. Ontem, Dona Carmen veio na cozinha escondido e me pediu para fazer um pudim, igual àqueles que eu fazia antes. Ela falou, Lúcia, eu só queria sentir o gosto da felicidade de novo. A voz de Lúcia tremeu. Sentir o gosto da felicidade, Sr. Clayton. Quem fala uma coisa dessas? Clayton sentiu o mundo girar. E você fez? Não consegui, senhor. Sua esposa Isabela tinha me proibido de usar açúcar, leite condensado, qualquer coisa que fosse prejudicial. Tive que falar para Dona Carmen que não podia. E o que ela fez? Chorou, senhor. Chorou igual criança. Lúcia limpou as próprias lágrimas. Falou que entendia, que não queria me colocar em problema, mas chorou. O silêncio que se seguiu foi devastador. Clayton olhou para Isabela como se estivesse vendo uma estranha. Você proibiu a Lúcia de fazer comida para minha mãe? Clayton, eu estava cuidando da saúde dela. Cuidando? Você estava matando ela aos poucos. A voz dele saiu como um rugido. Minha mãe chorou porque não podia comer um pudim. Você entende a dimensão do que fez? Isabela desabou completamente. Eu só queria que ela vivesse mais tempo. Vivesse? Isso que ela está fazendo não é viver. É sobreviver. Clayton, você não entende. Eu perdi minha avó por causa de complicações Ela comia muito açúcar, muita gordura. Agora a verdade começava a aparecer. Que história é essa, Isabela? Minha avó, ela teve problemas sérios de saúde por causa da alimentação ruim. E eu prometi para mim mesma que nunca ia deixar isso acontecer com alguém que eu amasse de novo. E decidiu transformar minha mãe em prisioneira? Não é isso. Eu pesquisei muito sobre alimentação saudável, sobre longevidade, sobre como pessoas mais velhas devem se alimentar. Pesquisou onde? Na internet, em livros, em fóruns de saúde. Clayton não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você virou nutrinista da minha mãe baseada em pesquisa de internet? Eu queria o melhor para ela. O melhor? Isabela, olha o estado da minha mãe. Ela está sumindo, está apagando. E você acha que isso é o melhor?
Lúcia, que tinha ficado quieta, se manifestou novamente. Senhor Clayton, posso falar mais uma coisa? Fala, Lúcia. Dona Carmen me pediu uma coisa semana passada que partiu meu coração. O quê? Ela me perguntou se eu achava que era uma pessoa ruim. Como assim? Ela falou. Lúcia, você acha que eu sou uma pessoa ruim? Porque parece que tudo que eu gosto de fazer está errado. Lúcia parou para controlar a emoção. Senhor, sua mãe Carmen acha que é uma pessoa ruim porque tem vontade de comer coisas gostosas. Clayton sentiu como se tivessem arrancado o coração dele do peito. Sua mãe, a mulher mais bondosa do mundo, achando que era má pessoa por querer comer um doce. Isabela. Ele se virou para a esposa com uma calma perigosa. Você destruiu minha mãe. Transformou a mulher mais alegre que eu conheço numa pessoa que se sente culpada por existir. Clayton, eu juro que não era isso que eu queria. Não importa o que você queria, importa o que você fez. Ele respirou fundo. E agora vamos descobrir até onde chegou esse cuidado seu. Como assim? Vamos conversar com minha mãe. E você vai ouvir, pela primeira vez em meses, o que ela realmente está sentindo. Clayton abriu a porta e gritou. Mãe, vem aqui, por favor! Porque ele tinha certeza de que o que estava prestes a descobrir seria ainda pior do que imaginava. E Isabela ia ter que encarar o monstro que havia criado com suas boas intenções. Dona Carmen apareceu na porta do escritório com passos hesitantes, como se estivesse se preparando para uma bronca. O rosto dela estava contraído de nervosismo, e Clayton percebeu que a própria mãe estava com medo de entrar no próprio lar. Meu filho, eu fiz alguma coisa errada? Vi vocês discutindo. Não, mãe, você não fez nada errado. Nunca. Clayton se aproximou e segurou as mãos dela, que estavam geladas e trêmulas. Quero que sente aqui e me conte uma coisa, com toda sinceridade. Carmen olhou para Isabela, depois para Lúcia, depois para o chão. Contar o quê, filho? Como você se sente morando aqui? A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Isabela tentou interferir. Clayton, que pergunta é essa? Ela se sente bem? Eu não perguntei para você. A voz de Clayton cortou o ar como navalha. Mãe, quero que você me responda olhando nos meus olhos. Como você se sente morando aqui? Carmen levantou o rosto devagar e Clayton viu algo que o destruiu por dentro. Os olhos da mãe estavam cheios de uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim. Eu me sinto... Ela começou e parou. Olhou para Isabela novamente. Eu me sinto bem cuidada. Mãe, isso não é o que eu perguntei. Perguntei como você se sente. É a mesma coisa, não é? Não é. Clayton se ajoelhou na frente da cadeira dela. Mãe, olha para mim, só para mim. Esquece que tem mais alguém aqui. Como você se sente? Dona Carmen o encarou por alguns segundos e então as lágrimas começaram a escorrer. Eu me sinto... pequenininha. A palavra caiu como uma bomba no meio do escritório. Pequenininha como, mãe? Como se eu não soubesse mais viver sozinha. Como se tudo que eu sempre fiz estivesse errado. A voz dela saiu como um sussurro quebrado. Como se eu fosse um estorvo. Clayton sentiu como se tivessem socado ele no estômago. Mãe, você nunca foi estorvo na vida. Mas eu me sinto assim, filho. Me sinto como se fosse uma criança que só faz besteira. Isabela tentou falar, mas Clayton fez um gesto para ela ficar quieta. Que besteiras, mãe. Me conta. Tudo, filho. Querer comer coisas que fazem mal. Querer sair de casa sem necessidade. Querer ligar para as amigas para conversar besteira. Querer assistir minha novela na hora que eu gosto. Dona Carmen parou e limpou o nariz. Parece que tudo que me dá prazer está errado. Suas amigas? Que história é essa das suas amigas? Dona Carmen olhou para Isabela com medo. Eu não posso falar sobre isso. Pode sim. Pode falar qualquer coisa para mim. É que a Isabela disse que minhas amigas são má influência, que ficam me enchendo a cabeça com besteiras sobre comida, sobre passeios. Clayton se virou para Isabela com os olhos em chamas. Você proibiu minha mãe de falar com as amigas? Clayton, não é bem assim. Então é como? Aquelas senhoras ficavam incentivando ela a comer coisas inadequadas, a sair para lugares onde não tinha ninguém para cuidar dela caso passasse mal. Lugares como onde? A casa de uma delas, o clube da terceira idade, aqueles almoços na casa paroquial. Clayton não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você isolou minha mãe das amigas dela?
Eu protegi ela de influências negativas. Influências negativas? Clayton riu, mas era um riso amargo. Mãe, fala para mim sobre suas amigas. Dona Carmen se animou pela primeira vez. Ah, filho, Dona Teresa, Dona Conceição, Dona Rosa. São minhas amigas há mais de 20 anos. A gente se encontrava toda quinta-feira para conversar, trocar receitas, contar as novidades. E quando foi a última vez que você encontrou com elas? Faz 4 meses. 4 meses? Clayton olhou para a Isabela incrédulo. E elas não ligaram procurando? Ligaram. Dona Carmen respondeu baixinho. Mas a Isabela sempre disse que eu estava descansando, ou não estava bem, ou que ia retornar a ligação. E você nunca retornou? Ela disse que era melhor eu não falar enquanto estivesse meio abatida, para não preocupar as amigas. Lúcia, que estava quieta até então, se manifestou. Senhor Clayton, posso falar uma coisa? Fala, Lúcia. Dona Teresa veio aqui pessoalmente semana passada. Estava muito preocupada porque Dona Carmen tinha sumido do grupo. Dona Isabela falou que ela estava com um resfriado e não podia receber visita. E era verdade, mãe. Você estava resfriada? Dona Carmen balançou a cabeça. Não, estava bem, mas a Isabela disse que era melhor não arriscar. Clayton sentiu a raiva subindo pela garganta. Isabela, você mentiu para as amigas da minha mãe? Eu protegi ela. Protegeu de quê? De ter amigos? De ter uma vida social? De ser feliz? Clayton, você não entende. Aquelas mulheres ficavam incentivando ela a comer doces, a sair para restaurantes, a fazer coisas que podiam prejudicar a saúde. E o que mais você protegeu minha mãe, Isabela? Dona Carmen se mexeu na cadeira. Filho, posso contar uma coisa? Claro, mãe, qualquer coisa. Eu escrevo umas cartinhas para você, todos os dias, mas nunca mando. Como assim? Eu fico contando no papel como foi meu dia, o que estou sentindo, as saudades que tenho da nossa vida de antes. A voz dela tremeu. Mas a Isabela disse que é melhor não te incomodar com minhas besteiras, que você está muito ocupado com coisas importantes. Clayton sentiu o mundo desabar. Onde estão essas cartas, mãe? Escondidas na gaveta da minha cômoda. Embaixo das roupas de baixo. Lúcia, pode buscar essas cartas, por favor? Enquanto Lúcia saía, Clayton se virou para Isabela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Você interceptou as tentativas da minha mãe de se comunicar comigo? Clayton, ela fica melancólica quando escreve essas coisas. Fica se lembrando de como era antes, fica triste. E daí? Ela não tem direito de ficar triste? Tem, mas não é saudável ficar remoendo o passado. Que passado, Isabela? De quando minha mãe era feliz? Lúcia voltou com um maço de cartas escritas à mão em papel de carta florido. Clayton pegou uma aleatoriamente e começou a ler em voz alta. Meu filho querido, hoje acordei pensando naqueles domingos quando você era pequeno e a gente fazia bolo de chocolate juntos. Você sempre lambava a tigela e eu fingia que estava brava, mas por dentro morria de rir. Hoje quis fazer um bolo igual, mas a Isabela disse que açúcar faz mal para quem tem minha idade. Será que não posso mais sentir a alegria de lamber uma tigela de bolo, meu filho? Será que ficar velho é isso mesmo? Ir perdendo os pequenos prazeres da vida até não sobrar mais nada? Clayton parou de ler. A carta continuava, mas ele não conseguia. As lágrimas estavam embaçando a visão dele. Mãe, ele sussurrou. Não fica triste, filho. É bobagem minha. Não é bobagem. Clayton explodiu. Nunca foi bobagem. Ele se virou para Isabela com uma fúria que fez ela se encolher. Você roubou a alegria da minha mãe, roubou os amigos, roubou a comida, roubou a liberdade, roubou até o direito dela de se comunicar comigo. Clayton, eu só queria... Você queria o quê? Matar ela aos poucos? Porque é isso que você está fazendo. Está matando minha mãe aos poucos e ainda acha que está fazendo um favor. Dona Carmen se levantou da cadeira com uma energia que há meses não demonstrava. Chega! Ela gritou, surpreendendo todo mundo. Chega dessa discussão! Todos se viraram para ela chocados. Meu filho, eu preciso falar uma coisa para você. E para ela também. Dona Carmen olhou diretamente para Isabela. Eu não sou criança, não sou incompetente e não sou burra. A voz dela estava mais firme do que Clayton tinha ouvido em meses.
Sei exatamente o que está acontecendo comigo e sei exatamente por que estou definhando. Ela respirou fundo. Não é por falta de cuidado, é por excesso dele. O silêncio no escritório era absoluto. E agora vocês vão me escutar, porque pela primeira vez em meses, eu vou falar o que realmente penso. Clayton percebeu que estava prestes a presenciar a ressurreição da mulher que criou ele, e que Isabela não estava preparada para enfrentar a verdadeira Dona Carmen. Dona Carmen ficou em pé no meio do escritório, e pela primeira vez em meses, parecia ocupar todo o espaço que sempre foi dela. Os ombros endireitaram, o queixo se ergueu, e aquela mulher que Clayton conhecia começou a aparecer novamente. Isabela. Ela disse olhando diretamente para a nora. Senta aí e me escuta direito. Isabela obedeceu, claramente surpresa com a mudança de postura da sogra. Você acha que me conhece, né? Acha que sabe o que é melhor para mim, o que eu preciso, como eu devo viver? Dona Carmen cruzou os braços. Mas você não sabe nada sobre quem eu sou. Carmen, eu só queria... Agora é minha vez de falar. A voz dela cortou o ar com uma autoridade que fez até Clayton se endireitar. Você quer saber quem é Carmen Silva? Eu vou te contar. Ela começou a andar pelo escritório e cada passo parecia devolver um pedaço da mulher que havia sumido. Eu nasci numa família pobre, no interior. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 12 anos. Deixou minha mãe com 5 filhos para criar sozinha. Sabe o que eu fiz? Parei de estudar e fui trabalhar numa fábrica de roupas para ajudar em casa. Clayton nunca tinha ouvido essa história com tantos detalhes. Aos 16 anos, conheci o pai do Clayton. Homem bonito, cheio de conversa. Prometeu mundos e fundos. Casei achando que ia ser princesa. Dona Carmen riu amargo. Princesa uma ova. Ele me deixou grávida de 6 meses e sumiu no mundo. Isabela estava quieta, ouvindo. Sabe o que eu fiz quando descobri que ia ser mãe solteira numa cidade pequena nos anos 80? Época em que isso era a maior vergonha que uma mulher podia passar? Dona Carmen parou na frente de Isabela. Levantei a cabeça e disse: esse menino vai ter tudo que eu não tive. E vai saber que é amado todos os dias da vida dele. A voz dela estava carregada de emoção, mas também de força. Trabalhei como doméstica, como vendedora, como faxineira, como costureira, qualquer coisa honesta que aparecesse. Acordava às 5 da manhã, deixava o Clayton na vizinha, trabalhava o dia inteiro, buscava ele à noite, ainda fazia janta e ajudava com o dever de casa. Clayton estava emocionado ouvindo a mãe recontar a própria história. E sabe o que me dava força para aguentar tudo isso? Os pequenos prazeres da vida. Um doce no domingo, uma conversa com as vizinhas, um programa na televisão, uma comida gostosa que eu conseguia fazer com o pouco que tinha. Dona Carmen se aproximou mais de Isabela. Você me roubou isso, menina. Roubou os únicos prazeres que uma mulher da minha idade ainda pode ter. E sabe qual é a parte mais triste? Fez isso achando que estava me fazendo um favor. Carmen, eu realmente só queria... Queria o quê? Me matar aos poucos? A pergunta saiu como um tiro. Porque é isso que você estava fazendo, me matando aos poucos, tirando pedacinho por pedacinho tudo que me fazia sentir viva. Isabela começou a chorar. Você sabe como é acordar todo dia e descobrir que mais uma coisa que você gosta está proibida? Como é se sentir prisioneira na própria casa? Como é ter que pedir desculpas por ter fome? Dona Carmen sentou na cadeira, mas manteve a postura ereta. Você sabe como é ser tratada igual criança deficiente quando você criou um filho sozinha e construiu uma vida inteira com as próprias mãos? Eu não sabia que a senhora estava se sentindo assim. Não sabia porque nunca perguntou. Dona Carmen limpou uma lágrima que insistiu em cair. Nunca perguntou o que eu queria, o que eu sentia, do que eu sentia falta. Você decidiu por mim. Decidiu como eu devia viver, o que eu devia comer, com quem eu devia falar. Clayton se aproximou. Mãe, por que você não me contou nada disso antes? Porque ela disse que você estava muito ocupado, que era melhor não te incomodar com problemas pequenos. Dona Carmen olhou para o filho. E porque eu estava começando a acreditar que ela estava certa, que eu realmente era um estorvo. Você nunca foi estorvo, mãe. Nunca. Eu sei disso agora. Mas por alguns meses, esqueci quem eu era. Ela se virou para Isabela novamente. Você quer saber a verdade, Isabela?
Você não estava me cuidando. Você estava me controlando. E isso não é amor. Isso é medo. A observação pegou Isabela de surpresa. Medo de quê? Medo de perder o controle. Medo de que alguma coisa ruim aconteça e você seja culpada. Medo de não ser perfeita. Dona Carmen inclinou a cabeça. Você não estava cuidando de mim, menina. Você estava cuidando da sua própria culpa. O silêncio que se seguiu foi profundo. Isabela parou de chorar e ficou olhando para a sogra como se a visse pela primeira vez. Dona Carmen, a minha avó... Sua avó o quê? Minha avó teve complicações por causa da alimentação ruim. E eu era responsável por cuidar dela. Isabela engoliu seco. No dia que ela passou mal, eu tinha saído para uma festa. Quando voltei, ela estava no hospital. E ela partiu alguns dias depois. Agora a verdade estava saindo. Eu tinha 17 anos. Meus pais tinham viajado e me deixaram cuidando dela. E eu falhei. A voz de Isabela saiu carregada de uma dor antiga. Eu prometi para mim mesma que nunca mais ia falhar cuidando de alguém que eu amasse. Dona Carmen ficou quieta por alguns segundos, processando a informação. Quantos anos faz isso, Isabela? 15 anos. E você carregou essa culpa esse tempo todo? Carreguei. E quando vim morar aqui, quando vi que a senhora estava sob minha responsabilidade, eu fiquei desesperada para não repetir o mesmo erro. Dona Carmen se levantou e, para surpresa de todos, se aproximou de Isabela. Menina, olha para mim. Isabela levantou o rosto. Sua avó não se foi por sua culpa. Você era uma criança. E mesmo que fosse adulta, ninguém é responsável pela vida de outra pessoa até esse ponto. Mas nada. Dona Carmen segurou o rosto de Isabela com as duas mãos. E sabe o que você fez tentando consertar um erro que nem foi seu? Quase cometeu outro. Como assim? Você quase me matou de solidão, menina. Quase me matou de tristeza. Quase me fez esquecer quem eu era. Isabela desabou a chorar novamente. Mas agora era um choro diferente. Era o choro de quem finalmente entendia. Dona Carmen, eu destruí tudo, não foi? Destruiu muito. Mas não tudo. Dona Carmen sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno. Porque eu ainda estou aqui. E ainda sei quem eu sou. Clayton se aproximou das duas mulheres. Mãe, como a gente conserta isso? Primeiro, essa menina aqui vai parar de tentar me controlar. Dona Carmen olhou para Isabela. E vai começar a me perguntar o que eu quero, em vez de decidir por mim. Sim, senhora. Segundo, eu vou voltar a comer o que me dá prazer. Com moderação, mas vou comer. Sim, senhora. Terceiro, vou voltar a ver minhas amigas. E você vai ligar para elas hoje mesmo pedindo desculpas pelas mentiras. Vou ligar. E quarto, Dona Carmen olhou para Clayton. Meu filho vai parar de viver só para trabalho e vai lembrar que tem uma família que precisa dele presente, não só provendo. Clayton engoliu seco. Você está certa, mãe. Então agora vamos fazer uma coisa. Dona Carmen bateu palmas. Lúcia, você ainda lembra como faz aquele bolo de chocolate que eu ensinei? Lembro sim, Dona Carmen. Então vamos para a cozinha. Todos nós. E vamos fazer o maior bolo de chocolate que essa casa já viu. Isabela olhou insegura. Dona Carmen, mas o açúcar? Isabela. Dona Carmen parou e sorriu. Uma fatia de bolo não vai me levar. Mas a tristeza ia. E você escolhe. Prefere me ver feliz comendo um pedaço de bolo ou definhando de desgosto? A pergunta não precisava de resposta. Então vamos cozinhar. Porque comida feita com amor alimenta muito mais que o corpo. Alimenta a alma. E naquele momento, Clayton soube que sua mãe havia voltado, inteira, forte e pronta para ensinar uma última lição sobre o que realmente significava cuidar de alguém. A cozinha da casa não via tanta alegria há meses. Dona Carmen estava no centro de tudo, comandando a operação como uma maestrina regendo uma orquestra. Lúcia separava os ingredientes. Clayton quebrava ovos com a empolgação de uma criança. E até Isabela estava ali, hesitante, mas presente. Lúcia, pega aquela tigela grande, a azul, que era da minha mãe. Dona Carmen estava radiante. Clayton, bate esses ovos direito. Não é só balançar o garfo que nem maluco. Assim, mãe. Clayton mostrou a tigela, todo sujo de farinha. Assim mesmo, meu filho.
Bolo sem sujeira não é bolo de verdade. Isabela observava tudo com um misto de fascínio e arrependimento. Dona Carmen, posso ajudar em alguma coisa? Dona Carmen parou e olhou para a nora. Pode sim, mas com uma condição. Qual? Para de me chamar de Dona Carmen como se eu fosse estranha. Me chama de sogra, ou de mãe Carmen, ou até de Carmen mesmo. Somos família. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Mãe Carmen, posso mesmo? Claro que pode, menina. Sempre pôde. Só nunca te dei essa liberdade antes. Enquanto misturavam a massa, o telefone tocou. Dona Carmen limpou as mãos e atendeu. Alô? Carmen? Meu Deus do céu, é você mesmo? A voz do outro lado estava carregada de emoção. Teresa, minha amiga querida. Clayton viu o rosto da mãe se iluminar de uma forma que há meses não via. Carmen, onde você estava? Estamos todas desesperadas. Dona Rosa até falou em ir na polícia. Ai, Teresa, é uma longa história. Mas posso te contar pessoalmente? Vocês podem vir aqui em casa hoje à tarde? Podemos? Menina, eu saio correndo daqui agora mesmo. Não precisa correr não, mas venham sim. Tenho muito para conversar com vocês. Quando Dona Carmen desligou, estava chorando de alegria. Meus filhos, elas estavam preocupadas comigo, imaginando onde eu estava, se tinha acontecido alguma coisa. E nós dissemos que você estava sempre resfriada, Isabela murmurou envergonhada. Pois é, mas agora vamos consertar isso. Dona Carmen voltou para a massa. Lúcia, vamos fazer 2 bolos, um para nós e outro para receber minhas amigas direito. 2 horas depois, quando os bolos estavam saindo do forno, a campainha tocou. Não era uma visita comum, era doutor Henrique, o médico da família, com sua maleta preta e um sorriso preocupado. Clayton, você me ligou falando que era urgente. O que aconteceu com Dona Carmen? Ela está ótima, doutor, melhor do que há meses, mas precisava que o senhor visse com seus próprios olhos. Dr. Henrique entrou na cozinha e parou na porta. Dona Carmen estava cantarolando enquanto decorava o bolo, com as bochechas rosadas e os olhos brilhando. Dona Carmen? Nossa Senhora, que transformação é essa? Oi, Dr. Henrique, que bom ver o senhor. Ela se aproximou e o médico notou imediatamente a diferença. A senhora está completamente diferente, mais animada, com melhor cor. Estou me sentindo muito melhor, doutor. Dona Carmen, doutor. Henrique pegou o estetoscópio. Posso examiná-la? Quero verificar como estão seus sinais vitais. Após alguns minutos de exame, Dr. Henrique balançou a cabeça impressionado. Pressão normal, coração batendo forte e irregular, disposição excelente. O que mudou na rotina da senhora? Doutor, Clayton se aproximou. Descobrimos que minha mãe estava sendo super protegida, de uma forma que não estava fazendo bem para ela. Dr. Henrique olhou para Isabela, que estava constrangida no canto. Como assim? Restrições alimentares excessivas, isolamento social, perda de autonomia? Clayton explicou resumidamente. Entendi. O médico guardou os instrumentos. Dona Carmen, a senhora se sentia prisioneira? Exato, doutor. Me sentia como se estivesse sumindo aos poucos. E agora? Agora me sinto viva de novo. Dr. Henrique se virou para Isabela. Minha filha, cuidar de um idoso não é controlar. É dar suporte para que ele continue vivendo com dignidade e prazer. Eu sei disso agora, doutor. Aprendi da pior forma. O importante é que aprendeu. Ele sorriu. E pelo que estou vendo, Dona Carmen está no caminho certo para recuperar completamente a vitalidade. Nesse momento, a campainha tocou novamente. Dessa vez eram 3 senhoras animadas, carregando flores e uma sacola de biscoitos. Carmen! Dona Teresa entrou como um furacão. Minha filha, que saudade! O que se seguiu foi o reencontro mais emocionante que aquela casa já presenciou. Abraços, lágrimas, risadas, todas falando ao mesmo tempo, se atualizando sobre os últimos meses. Carmen, você sumiu da nossa vida, disse Conceição. Pensamos que tinha ficado doente, ou que tinha se mudado, ou que tinha arranjado amigas mais novas e tinha se esquecido das velhas, brincou Dona Rosa. Jamais, minhas amigas, jamais. Carmen levou todas para a sala. Sentem aqui que eu vou contar tudo. Clayton observava de longe, vendo a mãe voltar a ser quem sempre foi.
alegre, comunicativa, cheia de histórias para contar. Isabela, ele chamou a esposa para a varanda. Viu a diferença? Vi. E estou envergonhada, Clayton. Muito envergonhada. O importante agora é não repetir os erros. Não vou repetir, prometo. Isabela olhou para a sala onde as 4 amigas conversavam animadamente. Sua mãe tem sorte de ter amigas assim. Tinha, porque você quase fez ela perder isso também. A observação doeu, mas era verdade. Clayton, posso te pedir uma coisa? Claro. Me ensina a cuidar da sua mãe do jeito certo? Como assim? Eu nunca tive uma sogra de verdade. Nunca soube como é essa relação. Pensava que tinha que ser como uma enfermeira, cuidando da saúde física. Mas vi hoje que é muito mais que isso. Clayton sorriu. É muito mais. É cuidar da alma, da alegria, dos relacionamentos. É dar apoio sem tirar a liberdade. Quero aprender, de verdade. Naquela tarde, enquanto as amigas de Dona Carmen conversavam na sala, comendo bolo e colocando a fofoca em dia, Clayton tomou uma decisão que estava adiando há anos. Ligou para Márcia, sua secretária. Márcia, cancela todos os meus compromissos da próxima semana. Todos, Sr. Clayton. Mas tem a reunião com os investidores? Todos. E redistribui minha agenda de forma que eu tenha pelo menos 3 tardes livres por semana. Mas, senhor... Márcia, acabei de descobrir que quase perdi a pessoa mais importante da minha vida por ficar ocupado demais para perceber que ela estava precisando de mim. Não vou deixar isso acontecer de novo. Quando desligou, encontrou Dona Carmen na cozinha, embrulhando um pedaço de bolo para cada amiga levar para casa. Mãe, posso falar uma coisa? Claro, meu filho. Me perdoa por ter demorado tanto para perceber o que estava acontecendo. Dona Carmen parou de embrulhar o bolo e olhou para ele. Clayton, você não tem culpa de nada. Tenho sim. Estava tão preocupado em ganhar dinheiro para dar uma vida boa para você que esqueci de dar o que realmente importava. O que realmente importava? Minha presença, minha atenção, meu tempo. Dona Carmen sorriu e beijou a testa do filho. Meu menino, você aprendeu. E não é todo mundo que tem a humildade de reconhecer quando erra. A partir de agora vai ser diferente. Eu sei que vai, porque você é meu filho. E eu não criei nenhum covarde. Naquela noite, depois que as amigas foram embora levando pedaços de bolo e promessas de encontros semanais, depois que Dr. Henrique saiu impressionado com a recuperação, depois que Lúcia arrumou a cozinha cantarolando feliz, a família se reuniu na sala. Isabela, Dona Carmen chamou. Vem cá. Sim, mãe Carmen. Quero te dar uma coisa. Ela estendeu um papel. É a receita do bolo de chocolate. A receita que minha mãe me ensinou, que eu ensinei para a Lúcia e que agora estou ensinando para você. Isabela pegou o papel com as mãos tremendo. Mãe Carmen, não é só uma receita, menina. É um símbolo. Símbolo de que cozinhar para alguém é um ato de amor. E amor não se controla, se oferece. Obrigada. Vou guardar para sempre. E vou te ensinar outros pratos também. Porque agora nós vamos ser uma família de verdade. Clayton abraçou as 2 mulheres e percebeu que finalmente havia encontrado o equilíbrio entre trabalho e família. Mas mais importante que isso, havia recuperado a alegria da mãe. Sabe o que mais me deixa feliz nisso tudo? Dona Carmen disse aconchegada entre o filho e a nora. O que, mãe? Amanhã, Dona Teresa vai contar para a vizinhança inteira sobre nossa tarde de hoje. E sabe o que elas vão descobrir? O quê? Que amor verdadeiro não prende. Liberta. E naquele momento, Clayton soube que a história da família tinha mudado para sempre. Mas o que nenhum deles imaginava era como aquela transformação ia impactar toda a comunidade ao redor. Porque às vezes, um exemplo de amor verdadeiro é capaz de despertar outros corações adormecidos. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, a casa de Clayton havia se transformado no ponto de encontro mais alegre do bairro. Todo domingo pela manhã, um cheiro irresistível de bolo de chocolate se espalhava pela vizinhança, anunciando que a família Silva estava reunida para mais um almoço especial. Dona Carmen estava irreconhecível. Havia recuperado não apenas o peso, mas principalmente aquela luz nos olhos que faz toda a diferença. Naquela manhã de domingo,
Ela comandava a cozinha com a autoridade amorosa de sempre, enquanto ensinava a Isabela a fazer seu famoso escondidinho de batata. Não, menina, você está pesando demais na mão do sal. Dona Carmen riu, corrigindo a nora. Tempero é igual carinho. Tem que ser na medida certa para ficar gostoso. Mãe Carmen, eu ainda erro tudo. Isabela riu junto. Mas agora era um riso solto, livre de tensão. Errar faz parte. O importante é ter vontade de aprender. Clayton observava a cena da varanda onde trabalhava no laptop. Havia conseguido encontrar o equilíbrio perfeito. 3 manhãs por semana trabalhando de casa, almoços em família todos os dias e as tardes de domingo sempre reservadas para estar com a mãe. Clayton! Dona Carmen gritou da cozinha. Larga esse computador e vem me ajudar a carregar as panelas. Já vou, mãe! Ele fechou o laptop sorrindo. 6 meses atrás, jamais largaria uma planilha para carregar panela. Agora sabia que algumas coisas eram infinitamente mais importantes que números numa tela. A campainha tocou e Severino, o jardineiro, apareceu com a esposa e os 2 filhos pequenos. Dona Carmen trouxe a família toda para provar aquele pudim que a senhora prometeu. Severino, que alegria! Carmen limpou as mãos no avental e correu para receber as visitas. Entrem, entrem! Mesa está posta e comida está quentinha. Logo chegaram as 3 amigas de sempre. Teresa, Dona Conceição e Dona Rosa. Depois vieram os vizinhos da direita, os da esquerda, o casal de idosos do final da rua que havia ficado sabendo dos famosos almoços de domingo. Mãe, Clayton sussurrou no ouvido dela. A senhora percebeu que nossa mesa não vai dar conta de tanta gente? Então a gente junta as mesas, ora. Comida boa é para ser dividida. Quanto mais gente, mais alegria. E foi exatamente isso que fizeram. Juntaram a mesa da sala com a da varanda, colocaram toalhas coloridas, espalharam as panelas no centro e criaram o maior banquete que aquela casa já tinha visto. Dr. Henrique chegou por último, trazendo a neta de 8 anos, que adorava as histórias de Dona Carmen. Carmen trouxe a Letícia para comer seu bolo famoso. Vovó Carmen! A menina correu para abraçar Dona Carmen, que havia adotado todas as crianças da vizinhança como netos de coração. Minha princesa, quer me ajudar a servir o pudim? Enquanto todos se acomodavam ao redor da mesa gigante, Clayton olhou para aquela cena e sentiu o peito se encher de uma emoção que não sabia definir. Era gratidão? Era alívio? Era a sensação de que finalmente havia entendido o que realmente importava na vida? Pessoal, Carmen bateu na taça para chamar a atenção. Antes de começarmos a comer, quero falar uma coisa. Todos ficaram em silêncio, curiosos. Há alguns meses, eu estava praticamente sumindo de tristeza, achando que não servia mais para nada, que era um peso na vida de todo mundo. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Hoje, olhando para vocês todos aqui na minha mesa, percebo que quase cometi o maior erro da minha vida. Quase desisti de viver. Isabela abaixou a cabeça, ainda carregando a culpa do que havia acontecido. Mas quero que vocês saibam de uma coisa. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um, em qualquer família, em qualquer idade. Dona Carmen olhou para cada pessoa na mesa. Às vezes, por amor mal direcionado, por medo, por querer proteger demais, a gente acaba prendendo quem deveria estar libertando. Dr. Henrique assentiu, lembrando de quantos casos similares já havia presenciado na medicina. E às vezes, ela continuou, por estar ocupado demais com coisas que achamos importantes, deixamos de prestar atenção nas pessoas que realmente são importantes. Clayton sentiu a observação como uma lição que carregaria para sempre. Então quero deixar um pedido para todos vocês. Dona Carmen se levantou. Cuidem uns dos outros, mas cuidem deixando livres. Amem protegendo, mas sem prender. E principalmente, nunca estejam ocupados demais para perceber quando alguém que vocês amam está precisando de vocês. O silêncio na mesa era emocionado. Várias pessoas estavam com os olhos marejados. Isabela. Dona Carmen se virou para a nora. Vem cá, minha filha. Isabela se levantou, ainda insegura. Quero que todo mundo aqui saiba de uma coisa. Essa menina quase me perdeu tentando me salvar. Mas sabe o que isso me ensinou? Que erro cometido por amor pode ser perdoado e corrigido. E que às vezes a gente precisa quase perder alguém para aprender a amar do jeito certo.
Dona Carmen abraçou Isabela, que desabou a chorar nos braços da sogra. E você, meu filho? Ela olhou para Clayton. Me ensinou que sucesso sem família não vale nada e que trabalho pode esperar, mas abraço de mãe não. Clayton se levantou e abraçou as duas mulheres, formando um trio que representava tudo que havia mudado naquela casa. Agora, Carmen limpou as lágrimas e sorriu. Vamos comer, porque comida esfriando é tristeza garantida. A mesa explodiu em risadas e conversas animadas. Cada pessoa ali sabia que estava presenciando algo especial. Não era apenas um almoço. Era uma celebração da vida, do amor verdadeiro, da família que se reconstrói. Dona Teresa se inclinou para Dona Conceição e sussurrou. Essa história da Carmen deveria ser contada para todo mundo. Quantas famílias por aí não estão passando pela mesma coisa? É verdade, Dona Conceição concordou. Quanta gente não está cuidando errado de quem ama? Letícia, a neta de Dr. Henrique, puxou a saia de Dona Carmen. Vovó Carmen, posso fazer uma pergunta? Claro, minha princesa. Por que as pessoas às vezes machucar quem amam tentando cuidar? A pergunta inocente de uma criança de 8 anos resumiu perfeitamente toda a situação. Dona Carmen se ajoelhou para ficar na altura da menina. Sabe, Letícia, às vezes as pessoas confundem controlar com cuidar. Acham que amar é decidir tudo pela pessoa que amamos. Mas amor verdadeiro é diferente. Como é o amor verdadeiro, vovó? Amor verdadeiro é dar apoio sem tirar a liberdade. É proteger sem prender. É cuidar respeitando a vontade de quem a gente ama. Dona Carmen sorriu. É igual quando sua mãe te deixa brincar no parque, mas fica por perto para te ajudar se você precisar. Entendi. Então amor verdadeiro é cuidar deixando feliz? Exato, minha princesa. Cuidar deixando feliz. A frase da criança ecoou pela mesa como a definição mais perfeita que alguém poderia dar. Ao final da tarde, quando todos os convidados foram embora levando marmitas de sobremesa e corações cheios de alegria, a família se reuniu na varanda para ver o pôr do sol. Mãe, Clayton disse, quero te agradecer por uma coisa. Por quê, meu filho? Por ter me ensinado a maior lição da minha vida sem precisar falar nada. Só vivendo. Que lição? Que a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver tempo para quem ama, não tem nada. E que cuidar de alguém não é controlar a vida dessa pessoa. É dar suporte para ela ser feliz. Isabela se juntou à conversa. Mãe Carmen, obrigada por ter me perdoado. E por ter me ensinado que amor verdadeiro liberta ao invés de prender. E obrigada a vocês dois. Dona Carmen respondeu. Por terem me salvado de mim mesma. Por terem me lembrado que eu ainda tinha muito amor para dar e muita vida para viver. O sol se pôs naquele domingo pintando o céu de laranja e rosa, enquanto uma família que havia se perdido e se encontrado novamente se preparava para mais uma semana de vida vivida com propósito. Sabe qual é a coisa mais bonita de tudo isso? Dona Carmen disse, observando as primeiras estrelas aparecerem. O que, mãe? Que nossa história pode inspirar outras famílias a cuidarem umas das outras do jeito certo. Porque no final das contas, a vida é isso. Pessoas que se amam, se cuidam e se apoiam. E enquanto as estrelas brilhavam no céu, uma lição ecoava naquela casa. O verdadeiro cuidado não aprisiona, liberta. O amor verdadeiro não controla, confia. E a família verdadeira não abandona nos momentos difíceis. Se une para crescer junta. Porque às vezes, quase perder quem amamos é o que precisamos para aprender a amar de verdade.